E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Guilherme, professor de Geografia do cursinho Acreditar, seu curso pré-vestibulinho. Na aula de hoje vamos dar continuidade à parte de domínios morfoclimáticos, falando um pouquinho sobre domínio de mares de morros. Mais uma vez, lembre-se que vamos seguir essa ordem de assuntos, começando pela localização, passando por geologia, relevo, clima, vegetação, solos e hidrografia. Então, no Brasil, vamos ter 6 principais domínios: domínio amazônico, domínio dos cerrados, mares de morros, caatingas, araucárias e de pradarias. Hoje vamos falar então de domínio de mares de morros. Em relação à sua localização, percebam que os mares de morros se estendem por todo o litoral do Brasil praticamente, se estendendo desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, passando por parte de Minas Gerais e interior de São Paulo e Paraná. Em relação à sua geologia, o domínio de mares de morros vai se localizar sobre o cinturão orogênico atlântico, que constitui ali um dobramento antigo com diversas montanhas e serras. Essa área também sofre a influência da epirogênese, formando o que chamamos de Vale do Paraíba do Sul. Lembram-se do Vale do Paraíba do Sul com a epirogênese atuante? Formando ali uma região de fossa tectônica, que é onde o rio passa, e duas regiões de pilares tectônicos, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Se você não se lembra desse assunto, epirogênese, clica aqui no i para você assistir a aula de agentes de formação de relevo. Tudo bem? Seguindo, temos o relevo dos mares de morros, que vai abranger tanto planaltos como também serras do Atlântico Sudeste e Leste. Várias montanhas ali presentes, que sofreram e ainda sofrem do intemperismo químico nessa região, gerando estruturas chamadas mamelonares, ou também mares de morros ou também policonvexas. Observem essas imagens, parecem até mesmo meias laranjas. São estruturas montanhosas arredondadas formadas pelo intemperismo químico predominante. Seguindo para o clima, percebemos que o domínio de mares de morros vai se estender com climas litorâneo úmido, tropical de altitude e subtropical úmido principalmente. Porém, nessa aula vamos falar somente de clima tropical litorâneo úmido e clima tropical de altitude, uma vez que o clima subtropical também está presente na aula de araucárias. Então vamos dar foco nos dois primeiros e deixar subtropical para comentarmos lá na aula de araucárias. Tudo bem? O clima tropical litorâneo úmido, percebam no mapa, vai se estender do Rio Grande do Norte até metade de São Paulo, mais ou menos. Nessa região vamos encontrar ali verões bastante quentes e chuvosos. Percebam o climograma. Olhem as barrinhas vermelhas. Chuvas predominantes, então, de outubro a fevereiro, enquanto que a temperatura vai variar bastante relativamente, com altas próximas dos 23 graus e mínimas próximas dos 15 graus. Nessa região, então, teremos uma amplitude térmica elevada, caracterizando-o como um clima de temperaturas variáveis. Aí também temos a ocorrência de chuvas frontais, em que uma massa de ar de temperatura mais baixa encontra uma massa de ar de temperatura mais alta. Ambas vão de encontro uma à outra e acabam colidindo, gerando assim o que chamamos de chuvas frontais e também as chuvas orográficas, resultantes da ascensão de massas de ar sobre a encosta de montanhas. O outro clima é o clima tropical de altitude. Percebam que vai se estender por Minas Gerais e o interior de São Paulo. Esse clima apresenta verões suaves e chuvosos, enquanto que invernos secos e frios. Olhem o climograma, olhem as barrinhas azuis. Predomínio então de chuvas de outubro a fevereiro, enquanto que de maio a agosto temos uma considerável estiagem, uma seca predominante. Em relação à temperatura, verificamos ali também temperaturas mais baixas, porém amplitudes térmicas bem elevadas, mostrando a variação de temperatura ao longo do ano. O inverno, que apresenta aquela queda de chuvas e uma baixa temperatura, acaba propiciando algumas atividades econômicas, como o turismo e também a criação
de peixes específicos dessas áreas mais frias, como por exemplo as trutas. Aqui uma foto de Agulhas Negras, próximo ali do Rio de Janeiro, região bastante elevada, de altitude bem elevada e que apresenta esse clima. E esse clima frio também vai favorecer a agricultura específica dessas áreas, como por exemplo a olivicultura, ou seja, a produção de azeitonas. Vamos fazer agora um exercício para fixar esse conteúdo até agora. Olhem só, com muito humor, o chargista revela um aspecto que marca frequentemente o Carnaval de São Paulo. Identifique a alternativa que apresenta relação com um fenômeno geográfico destacado na charge. Você que é de São Paulo, você que é ali do litoral do Brasil, vai se lembrar que em época de Carnaval, ou seja, fevereiro, março, é bastante quente e às vezes até pode chover. Então aqueles trios elétricos passando, muita gente ali presente, você ali no meio, aquele calorzão. Chega no final da tarde, cai aquela chuva. Vamos nos lembrar das características do clima de São Paulo e também o clima litorâneo úmido, característica dessa área. Presença de chuvas frontais, chuvas orográficas, amplitude térmica elevada e olhem só, verões quentes e chuvosos. Informação muito importante para nós. E é isso que a gente quer. Então a gente precisa identificar um climograma que tem o mês de fevereiro, que geralmente é o carnaval. Precisamos identificar nesse mês muita chuva e uma temperatura bastante alta, ou seja, muito quente. Vamos olhar os climogramas. No climograma A, percebemos que em fevereiro tem uma temperatura alta, porém chuva baixa. Já no climograma B, uma temperatura baixa. Tudo bem, a chuva está alta, mas a temperatura está mais baixa. No climograma C, mesma coisa, a temperatura lá embaixo. No climograma D, agora de novo é a chuva está mais baixa do que o previsto. Porém, olhem esse climograma E, temperatura alta e chuva a mais alta ainda. Com certeza é esse climograma. Então, a alternativa correta, a alternativa E. E agora vamos para a parte de vegetação. A vegetação predominante do domínio de mares de morros é a chamada Mata Atlântica. Mas esse nome é comum, o vestibulinho ou vestibular pode referir a ela de maneiras diferentes, chamando-a de floresta latifoliada de encosta e também de floresta tropical de montanha de neblina. Nossa, que nomes esquisitos! Esquisitos, porém simples. Olhem só, floresta latifoliada. Significa que a floresta tem árvores com folhas largas. E também uma floresta latifoliada de encosta. Ela está na encosta de montanhas. O outro nome dado a ela é a floresta tropical de montanha de neblina. Tropical por estar uma área entre trópicos, de montanha por estar em montanhas e de neblina pela presença de neblina frequente nessas regiões. Agora vamos às características básicas dessa Mata Atlântica. É uma floresta densa, ou seja, muitas árvores umas próximas às outras naquela região. Uma floresta latifoliada, com folhas bem largas constituindo a folhagem dessa floresta. Perenifolha, ou seja, as folhas permanecem ali presas das árvores durante todo o ano. Não tem uma estação em que as folhas caem, não. Ficam presas ali firmes e fortes durante o ano todo. É uma floresta também ombrófila, não é aquela que gosta de ombros, é aquela que prefere crescer em ambiente com sombra. E também uma floresta bem biodiversa e com árvores de grande porte. Olha só essa imagem, conseguimos ver todas essas características que comentamos. É uma floresta bastante densa, várias árvores umas próximas às outras. Podemos até pensar em outras características que vimos lá em Amazônia. É uma floresta fechada, não dá para ver o que está acontecendo ali dentro da floresta. É uma floresta com dossel contínuo, ou seja, a copa das árvores acabam se fundindo umas às outras, constituindo esse mar verde que compõe a Mata Atlântica. Certo? E além disso, olhem o formato das folhas, bem largas, latifoliadas. As folhas presas o ano todo, perennifolia. Olhem lá dentro da floresta, uma sombra, uma penumbra, ombrófila. Olhem as diversas espécies que compõem essa vegetação biodiversa. E olhem o tamanho dessas árvores, árvores de extremo grande porte.
Como a gente percebe, essa área tem uma biodiversidade bastante grande, correto? Mas também é uma área que sofreu com a exploração antrópica, com a invasão antrópica, com a ocupação do homem. Regiões de alta biodiversidade que foram prejudicadas pela ação antrópica, nós damos qual o nome mesmo? Hotspot, não se esqueçam. Hotspot, áreas de alta biodiversidade que sofreram com a exploração do homem. Além da Mata Atlântica, no Brasil, temos a vegetação de cerrados, constituindo ali outro hotspot. Em relação ao solo, em toda a sua extensão, temos solos bastante férteis e com uma grande profundidade. A zona da mata, que constitui a porção nordeste dos mares de morros, vão ter um solo chamado massapê, um solo bastante fértil, com presença também de granito, gneiss e até mesmo calcário em sua composição. No sudeste, vamos ter porções com terra roxa. Não é terra roxa de cor de beterraba? Roxo vem de uma palavra italiana que corresponde a vermelho. Então, quando falamos de terra roxa, estamos falando de uma terra bem vermelha. Ela tem como característica ser um solo argiloso e muito, muito fértil. Entramos na hidrografia agora. A região de domínio de mares de morros, por apresentar várias montanhas, várias regiões mamelonares e várias serras, acabam servindo como divisores de água, fazendo com que os rios sigam para o interior do Brasil, mas também para o litoral. E se destacam duas principais bacias, as bacias do leste e sudeste e sul. A do leste é a de número 5, e a do sul e sudeste e sul, seriam os números 9 e 11. A bacia do leste destacam-se 3 principais rios. Novamente, você que vai prestar vestibulinho, tenha uma ideia geral do que acontece nessa bacia. Já quem presta vestibular precisa saber das características específicas de cada um. O primeiro deles é o rio Jequitinhonha, ali no nordeste de Minas, passando também pela Bahia. Essa área é uma área com IDH relativamente baixo, constituindo um bolsão de pobreza. O Rio Doce, presente ali entre Minas Gerais e Espírito Santo, apresenta o Vale do Aço, que é responsável pela uma das maiores produções de ferro e de aço do Brasil, tanto para uso no próprio solo nacional, como também para exportação. E também não se esqueça, a região do Rio Doce compreende ali uma cidade chamada Mariana, conhecem? Onde aconteceu aquela tragédia de Mariana, onde teve a destruição de barragem, teve toda a destruição do ecossistema ali da região do Rio Doce. Podemos falar disso numa outra aula. Vamos focar aqui nos rios. O Rio Paraíba do Sul, por fim, apresenta uma importante concentração urbana e industrial. Se estende por São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e ela tem essa característica como principal por conta do seu passado histórico, em que a população que vivia no litoral utilizou do rio para poder se interiorizar no estado de São Paulo. Em relação à bacia do Sudeste e Sul, o único rio que vai se destacar é o rio Ribeira do Iguape, presente ali entre o Paraná e São Paulo. Nessa área temos um bolsão de pobreza enorme e também temos um destaque para a cultura de bananas, sendo uma das áreas com maior produção de bananas no estado de São Paulo. Para finalizar, vamos fazer uma última questão. Considere a seguinte situação. Um viajante estrangeiro vem à procura de um lugar turístico no Brasil, caracterizado por qualidades geográficas bem definidas. Um clima tropical quente e úmido, com belas praias, um bom patrimônio histórico do período colonial, com fortes tradições culturais populares como o carnaval de rua, numa capital com boa hotelaria e outros serviços urbanos, razoavelmente desenvolvidos. E ele tem especial interesse por excursões que levem até remanescentes de quilombos. Além disso, quer conhecer a Mata Atlântica ou parte do que sobrou desse ecossistema após séculos de expansão da monocultura canavieira e ocupação urbana industrial. Bom, com vistas a atender a necessidade específica desse viajante, entre os estados brasileiros a seguir você lhe indica. Bom, ele falou ali sobre Mata Atlântica, isso daí a gente já tem certeza que ele está falando de qual domínio? Domínio de mares de morros, certo? E ele também fala sobre um clima tropical quente e úmido.
O clima tropical quente e úmido que a gente viu é o litorâneo úmido, tropical litorâneo úmido. Aquele que a gente viu em São Paulo, que vai predominar por toda a região ali de domínio de Mares de Morros praticamente, com verões bem chuvosos e bem quentes. E olhem só, ele havia comentado sobre Mata Atlântica. Falou sobre Mata Atlântica? Domínio de Mares de Morros. Quais são os estados que compõem o domínio de Mares de Morros? Vamos lá, Minas Gerais está ali? Um pedacinho de Minas acaba compreendendo essa região, não é mesmo? Goiás. Goiás já está lá no meio do Cerrado. Piauí, lá no norte, ali perto da Amazônia. Amazonas, nem tenho o que falar. Pernambuco. Pernambuco está localizado lá no litoral nordeste, não é? Na região de domínio de Mares de Morros. Bom, sobraram então Minas Gerais e Pernambuco. Ambos são de Mares de Morros, ambos têm Mata Atlântica, mas olha o que ele quer. Ele quer uma região com belas praias. Minas Gerais tem praias? Não tem praia. É um estado que fica dentro do país sem contato com o litoral. Qual então é a alternativa correta? A alternativa E, Pernambuco. Certo? Encerramos assim mais uma aula de Geografia do Cursinho Acreditar. Aula em que comentamos sobre domínio de Mares de Morros. Se você teve alguma dúvida sobre o assunto, mande uma mensagem para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Acesse também nosso site para pegar nossa apostila, fazer nossos simulados. Siga-nos também nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, deixe aqui seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma aula. E não se esqueça, assista às aulas anteriores de Geografia e assista às aulas das outras disciplinas. Tudo bem? Tamo junto, valeu, falou!